E aí, beleza? Ezequias Relojoeiro com mais um vídeo. Hoje eu vou começar uma série de vídeos sobre mitos e verdades. Quando o relógio é aberto, ele vai entrar água. Será que isso é verdade? Todo relógio que se abre, ele entra água mesmo? Depois? Fica aí que você vai curtir essa. Aí, tá, beleza, ficou bom, né? Começar hoje uma série de vídeos sobre mitos e verdades. Eu vou falar um pouco sobre esse assunto. Todo relógio que entra água, Ezequias. Entra água não. Todo relógio que é aberto, ele vai entrar água? É uma pergunta muito corriqueira aqui nos comentários no YouTube e dos clientes que perguntam também. Às vezes a gente faz uma revisão no relógio completo e o cliente pergunta: vai continuar a prova d'água? Essa pergunta vem por causa dessa dúvida. Todo relógio que faz algum serviço, abre para trocar uma bateria, abre para trocar um vidro, qualquer tipo de serviço, ele vai entrar água depois? Isso é uma verdade ou isso é um mito? Vou falar um pouco sobre isso e vou explicar tecnicamente essa questão. Primeiro você vai fazer uma coisa. Coloca aqui nos comentários algum assunto desse tipo que você tem dúvida, para nos auxiliar para os próximos temas. Eu já tenho alguns temas separados, mas você colocando no comentário vai me ajudar demais. Uma coisa que ajuda demais também é você dar o seu like, se inscrever no canal e colocar os comentários do que você acha desse assunto. Gente, você não tem noção o quanto que ajuda você deixar o joinha, tá? Se você estava procurando uma forma de me ajudar no canal aqui, produzir conteúdo, essa é a forma, deixar o joinha e se inscrever no canal, beleza? Historicamente, esse assunto sempre volta na oficina, porque existe muito problema nesse tema. O cliente leva o relógio para trocar a bateria e o relógio volta com problema de vedação. Leva o relógio para trocar um vidro, volta com problema de vedação. Leva o relógio para ajustar um ponteiro que soltou, o relógio volta com problema de vedação. Por que isso acontece? É culpa dos relojoeiros? É culpa dos clientes? Então assim, tem algumas coisas que a gente precisa saber sobre o serviço de troca de bateria, qualquer serviço de abrir o relógio. Por que acontece de entrar água? Primeiro motivo é a não verificação da vedação. Se nós relojoeiros não tivermos o hábito de verificar a borracha do relógio na hora de simplesmente trocar uma bateria, que parece que é um serviço simples, mas não é tão simples assim, porque você precisa verificar alguns detalhes, e um desses é a borracha de vedação. Se você sempre prestar atenção nesse detalhe, você não vai ter problema com vedação ao fazer algum serviço desse tipo. Porque quando você confere a vedação do relógio e você vê que a vedação está duvidosa, você confere a borracha, ela está ressecada, está relaxada, e você percebe isso, você vai avisar para o seu cliente, fazer a troca dessa borracha e você não vai ter esse problema de vedação. Existem situações específicas, como a desse Oriente que eu estou mostrando aqui agora, que tem corrosões na caixa, no tubo, esse aqui tem na caixa, que impede que a vedação seja feita mesmo com borracha nova, porque essas corrosões não deixam a borracha fazer o serviço de vedação correto. Nesse caso, a situação é diferente. Não vai dar para você garantir a vedação se o relógio estiver nessa situação. Por que eu falei sobre de quem é a culpa? Que eu levantei essa questão. É a culpa do relojoeiro ou do cliente? É porque nesse tempo de profissão eu vim observando alguns quesitos sobre essa questão. Quando o relojoeiro, no meu caso, quando eu verificava que a borracha estava ruim e aí eu ia passar para o cliente demonstrava uma certa resistência. Até que com o tempo de profissão eu fui aprendendo a explicar melhor para o cliente, mostrar o serviço e aí mostrar e convencer para o cliente que realmente está ruim. Até que eu consegui fazer isso, eu tive muito problema com vedação. Por quê? Eu avisava para o cliente: esse relógio seu, além de trocar a bateria, tem que trocar a borracha, tem que fazer uma vedação. O ideal é fazer uma vedação, conferir a borracha do fundo, que já não está muito boa, e aproveitar e fazer a conferência das outras borrachas. E aí a gente tinha a reação do cliente de uma resistência de fazer isso. Por às vezes duvidar do que está precisando de fazer, por já ter tido algum problema com outros profissionais, algo do tipo, e o cliente não sentia vontade de fazer o serviço. E aí trocava a bateria, o relógio voltava entrando água.
a ponto de eu cansar de falar com o cliente de que está precisando só trocar a bateria, sem conferir direito a vedação no início de profissão. Mas os problemas eram tantos que aí eu mudei a minha estratégia. Eu passei a falar e explicar com mais veemência para o cliente e passar, nesse caso, quando a borracha está ruim, para o cliente ter ciência que se o relógio voltar com água, ele já sabia que era problema da vedação. Onde que gera a culpa, vamos dizer assim, do relojoeiro? É se você não observar e não passar para o cliente esse detalhe. Aí sim, a responsabilidade vai ser sua. Você não conferiu, não fez o serviço como deveria e ainda não passou para o cliente o alerta sobre a vedação. Aí a responsabilidade passa a ser do relojoeiro. E os relojoeiros que estão acompanhando aqui têm que fazer essa conferência da vedação. No nosso curso de relojoeiro que nós estamos montando, eu falo detalhes sobre essa vedação, sobre a troca da bateria, cada passo, a importância de cada setor que você tem que verificar na troca. Mas esse é um dos setores que mais pega um problema. Então o relojoeiro deve ter esse hábito de conferir a vedação e passar para o cliente. Aí se você fizer isso, beleza, você vai tirar a responsabilidade sobre você e automaticamente você vai acostumando a sua oficina a fazer o serviço sempre melhor e não ter esse problema de vedação. Acaba o problema de vedação praticamente na sua oficina. Você sempre conferir essa vedação. Se você conferir a vedação, a borracha, estiver tudo ok, lubrifica a borracha, monta normalmente, o relógio não vai ter problema de vedação. Aí você sana o problema de relógio voltar com vedação. Virou uma ideia de mito, os clientes todos acham que, a maioria dos clientes acham que abril nunca mais é a mesma coisa por causa desse costume que parte do relojoeiro e também do cliente não confiar e não autorizar fazer a troca e não querer fazer esse hábito que às vezes não tem. Eu não sei de onde que a gente criou esse hábito que relógio não tem que fazer manutenção, só trocar a bateria. Então assim, essa mistura de situações gerou essa ideia de que todo relógio que é aberto nunca mais é a mesma coisa, nunca mais ele vai poder molhar direito. Então essa questão, esses vários quesitos que eu comentei é que gerou praticamente um mito. Mas não, todo relógio que você abrir com atenção, fazer o serviço direito, trocar a borracha, ele não vai entrar água. Não tem essa ideia de abriu nunca mais é o mesmo relógio. Não tem isso. Se olhar direito, o relógio continua do mesmo jeito que ele foi projetado para ser. Toda a vedação que foi projetada para ser. E teoricamente, praticamente, teria que ser o contrário. Uma vez aberto, ele tinha que voltar com a vedação até melhor. Pensando nesse raciocínio, teria que voltar com a vedação até melhor. Porque você vai abrir, vai conferir, se você vê alguma coisa, você vai resolver e voltar com o relógio para o cliente melhor do que antes ele estava. E não ao contrário. Se você for olhar por esse raciocínio, tinha que ser isso. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo, entendeu o contexto. Já deixou o like, obrigado. Ajuda mesmo, tá? Muito, ajuda demais. E coloca um comentário aqui se você já passou por alguma situação parecida. Até o próximo vídeo.